Muito boa noite novamente, nossos irmãos queridos. Sejamos assim uma noite, possamos acrescentar um pouco mais do nosso conhecimento dentro da espiritualidade. E o tema de hoje é inimigos desencarnados. Está contido lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, e no livro dos Espíritos, a intervenção dos Espíritos. Então, há uma combinação entre os dois pontos de vista que nos fala sobre os inimigos desencarnados. É claro que nós também sabemos que nós também temos aqui na Terra inimigos encarnados também, mas nós deixamos passar esses inimigos desencarnados. Então, assim, para nós podermos iniciar a nossa conversa de hoje, está lá escrito no livro dos Espíritos, o seguinte: o espírita tem como obrigação, entre outros motivos, de ter indulgência pelos seus inimigos. Obrigação. Portanto, voltamos à questão do perdão novamente, não que os inimigos devam conviver conosco, mas, sem dúvida nenhuma, a prioridade para que nós possamos caminhar na evolução, na espiritualidade, é que nós tenhamos indulgência, porque muitas vezes nós sabemos que a maldade não é algo permanente no ser humano, muito menos dos inimigos. A maldade é vista como algo temporário. E por que é temporário? Porque está presa, a questão da maldade, as nossas imperfeições. Então, nós abrimos caminho para essas maldades, dos nossos inimigos, por causa das nossas imperfeições. A intervenção dos espíritos no mundo corporal, portanto, é no corpo que eles agem, através de nós, mas e aí? Como fica o livre-arbítrio, É justamente estas imperfeições que fazem com que nós tenhamos pequenas lacunas no nosso livre-arbítrio. Nós permitimos a entrada, as sugestões dos espíritos, imperfeitos no nosso dia a dia. E, portanto, são as nossas experiências diárias que cobrem estas entradas desses espíritos no nosso corpo, Lá na pergunta 456 do Livro dos Espíritos diz o seguinte, a pergunta é dos Espíritos, Os Espíritos veem tudo que nós fizemos? Obviamente sim, tudo. Eles estão aqui, eles estão em qualquer lugar, eles nos acompanham minuto por minuto. Portanto, eles estão sempre, como se diz, de tocaia, esperando que a gente tenha um deslize, que a gente tenha uma imperfeição, que nós cometemos algumas falhas para eles nos darem, permitirem a possibilidade de influenciar no nosso corpo e nas nossas atitudes em si. Pois bem, eles nos rodeiam e veem tudo aquilo que nós fizemos, que nós pensamos, porque é um plano não superior, mas não tem a matéria como limitação. Nós temos a matéria como limitação. Então, consequentemente, é muito mais fácil para um espírito que está desencarnado perceber as coisas que acontecem aqui na Terra conosco em si. E é claro que nós não podemos ter pensamentos secretos, porque até mesmo o nosso pensamento mais contido lá na nossa mente, eles estão atentos. Por quê? Nós emitimos, o pensamento é energia, é sintonia, e se é sintonia e se é energia, eles estão aqui absorvendo essa sintonia, essas energias, e portanto eles estão sabendo do que nós estamos pensando, e aí se armam com todas as estratégias possíveis para influenciar não só no nosso pensamento, mas principalmente nas nossas atitudes, que é mais preocupante ainda. Muitas vezes esses mesmos espíritos imperfeitos dão risadas das nossas imperfeições e das nossas pequenas maldades,
eu não gosto de tal pessoa, né? Aí mesmo que eles influenciam o nosso pensamento para que esse pequeno atrito, essa pequena maldade ganhe sombra e volume. Então nós não podemos permitir, né, nem no pensamento, porque se nós pensamos, eu vou dar importância para aquela pessoa, é uma pessoa que não tem interesse, é meu inimigo ou minha inimiga, né? Então isso já é um motivo básico para que eles possam influenciar o nosso pensamento. Então por isso que diz lá no Evangelho, orai e vigiai. Mas nós somos descuidados. Nós estamos pensando coisas muitas vezes fora da nossa própria realidade. E aí desconhecemos a realidade dos espíritos inimigos desencarnados. Nós somos fracos, né? Por causa da nossa matéria, né? Enquanto que os espíritos bons, eles estão sempre ao nosso lado, mas como nós temos o nosso livre-arbítrio, eles apenas se compadecem, ficam tristes, mas não podem fazer nada, por incrível que pareça, por causa do nosso livre-arbítrio. Há um respeito a essa hierarquia, né? Encarnado e desencarnado, por incrível que pareça. Aí vocês vão me perguntar, mas e os espíritos inimigos? Como é que eles agem? Eles não têm nada a perder. Não tem nada para perder. Pelo contrário, eles se vanglorizam das nossas atitudes ruins, né? Eles crescem a sua potencialidade como espírito desencarnado inimigo quando nós cometemos essas falhas aí. Então, mais uma vez, nós temos que estar atentos e pedir sempre nesses momentos aos nossos bons espíritos, ao nosso anjo da guarda, para que eles possam realmente, né, criar uma barreira, principalmente no nosso pensamento. Se eles conseguem realmente, né, barrar o nosso pensamento ruim, consequentemente esses espíritos inimigos não vão chegar. Tudo isso vai relacionado com a nossa frequência vibratória, né? Porque quando nós pensamos coisas boas, nós vibramos lá em cima, né? Nós conseguimos sorrir, nosso coração bate mais forte, as nossas emoções são vibrantes, ao contrário dos nossos pensamentos negativos, né? A nossa vibração é baixa e aí, consequentemente, por ser uma vibração tão baixa, que esses inimigos conseguem entrar no nosso corpo físico, tá? Então vamos vibrar sempre em alta, né? Isso é muito importante, mesmo que a gente esteja naquele dia não muito legal, né? Porque todos nós temos os dias altos e baixos na nossa vida, porque nós estamos aqui na Terra, na matéria, e nos sentimentos a matéria influencia muito, né? Não acordei muito bem hoje, né? Tudo bem, só que nós temos que pensar que tudo isso é um canal de entrada para os nossos inimigos, os nossos irmãozinhos levianos, né, que estão sempre aqui ao nosso redor, tá? Inclusive, quando eu preparei essa palestra, né, eu vi algumas coisas, né, tu não vai ter sucesso hoje, né? Bem assim, por incrível que pareça, nós que somos não evoluídos, né, mas estamos na maior frequência com os irmãos espirituais, né? Eles tentam realmente fazer com que nós não possamos chegar na nossa responsabilidade do dia em si, tá? Outra pergunta muito importante: como podemos nos livrar dos espíritos que vivem influenciando as nossas ações? Vocês sabem a resposta? Primeira, a questão do pensamento, né? Nós temos que bloquear. Quando o pensamento vem, cortem ele. É a primeira iniciativa. Mesmo assim, os inimigos vão tentar. Se não influenciar no pensamento, pelo menos no descuido da atitude, né? Aí é o segundo momento. E, consequentemente, o terceiro momento é quando nós nos arrependemos de algo que nós fizemos para as pessoas em geral, ou qualquer outra pessoa em si, né? Então, consequentemente, nós temos que entender que o pensamento é muito importante. Não só trazer coisas boas para nós mesmos, mas para evitarmos essas circunstâncias dos inimigos desencarnados, né?
E por incrível que pareça, existe uma coligação com os nossos inimigos encarnados. Porque justamente assim, ó, como nós temos lacunas na nossa frequência, né, no nosso pensamento, tá, o irmãozinho desencarnado está ali do lado. Hoje eu vou aprontar alguma coisa contigo e aquela pessoa que tu não gosta. Cria uma situação de desacato, desamor entre essas pessoas. Então, novamente, os inimigos desencarnados, eles estão agindo também aqui na nossa frequência vibratória com as nossas pessoas que nós convivemos, tá? Então, mais uma vez, atenção, né? Essas imperfeições fazem com que os espíritos rebeldes se aproximam para experimentar. O que significa isso? Se eu sinto uma dor por alguma coisa, né, no coração, onde uma pessoa me fez uma coisa muito ruim, né, me disse alguma coisa que não me agradou, meu coração fica abalado, né? Tá? Consequentemente, esta experiência de hoje, eu encarnado, vai trazer aqueles espíritos que já experimentaram isso e vão ficar vibrando na mesma frequência dessa pessoa encarnada, porque eles admiram essas experiências que também vivenciaram no momento, né? Então é muito mais fácil para esses espíritos desencarnados se aproximarem de nós, porque tem semelhanças de experiências de vidas passadas ou de vidas aqui na Terra hoje. Porque convém a eles, né, pessoal? Esses espíritos não iluminados, vamos chamar assim, não só de inimigos desencarnados, mas não iluminados, né? Eles estão rodando o mundo, né? Entre o plano espiritual e o plano material em si, rodando. Então, tudo que convém a eles para tornar aquela vida sombria lá no plano, nas cavernas, ou sei lá, nas múltiplas moradas escuras, né, da escuridão, é prazeroso para eles, porque eles vêm aqui e eles sentem como se eles estivessem vivos, né? É uma coisa muito rápida, por incrível que pareça. Então, mais uma vez, o nosso pensamento é que atrai esses inimigos, atrai o que convém a eles aqui na Terra, se servirem dessas experiências em si. Os homens inteligentes e gentios, né, se deixam enganar, vejam bem, inteligentes e gentios. Não estamos falando nem de pessoas que não têm essa evolução intelectual, pelo contrário, né, essas pessoas inteligentes, né, e com um grau de gentileza são os mais visados, porque são os mais descuidados, né? Ah, não, sou uma pessoa inteligente, não me deixa influenciar por isso, por aquilo, meu pensamento é este, né? Pelo contrário, são as pessoas que são mais visadas por esses espíritos aí, tá? Pergunta número 3. Qual o objetivo desses espíritos? Vocês já mais ou menos imaginam qual é o objetivo deles? Acabei de dizer, né, gente? Provém e convém a eles. Eles se alimentam dessas jornadas desencarnatórias, né? Para que eles possam alimentar e continuar reforçando a tudo aquilo que eles foram numa existência aqui na Terra. Isso reforça. Quando eles voltam lá para as camadas escuras, né, eles voltam revitalizados, por incrível que pareça. Claro que isso é uma coisa temporária. Logo em seguida, eles caem de novo na realidade, eles são atormentados, e aí eles precisam de novo vir aqui na Terra, usar dessa estratégia, se alimentar de novo e, consequentemente, assim, um ciclo vicioso, né? Esses inimigos precisam dessa compensação, tá? E o maior de tudo isso, esses nossos sofrimentos, né, é pura inveja. O irmãozinho Júlio não tem felicidade, ele vive cheio de problemas, né? Então a inveja é que faz com que esses espíritos se aproximem de mim, de qualquer um de nós aqui, tá? Como forma de compensação, por incrível que pareça, tá? Porque a felicidade, né, está lá escrito lá no Evangelho,
diz o seguinte lá no capítulo: a felicidade não é neste mundo. Bom, o que está se falando ali no Evangelho? A felicidade plena. Mas nós temos aqui na Terra momentos felizes. Nós temos momentos felizes. E isso faz com que esses irmãos se deliciem com esses momentos felizes nossos, né? Um abraço, um carinho, um sorriso, uma pessoa, uma ligação com a família, né? Com as pessoas que a gente ama, tá? Tudo isso serve como processo de inveja para esses espíritos. Então, mais uma vez, eles estão ali atentos para que eles querem destruir justamente essa nossa pequena felicidade. E conseguem, gente. E por incrível que conseguem. Aí você, hoje eu não sou feliz. Quanto mais nós reclamarmos disso, mais eles tocam na nossa felicidade. Então nós temos, mais uma vez assim, dominar o nosso pensamento. É claro que nós temos aqueles dias, né, nebulosos, que a gente levanta um tanto atordoado, esquecidos, mas nós que já conhecemos, né, parte da doutrina espírita, nós temos que estar atentos e dizer: não, eu vou reagir, eu vou mudar o rumo, eu vou ver de uma outra maneira o dia de hoje. Mesmo que isso seja difícil, que as dificuldades estão ali fora, porque todos nós estamos vivendo grandes dificuldades, né? Não só no país, no mundo. Agora, nós não podemos ficar vibrando somente nessas coisas ruins. Nós temos que olhar pela nossa janela, né, da nossa casa, do nosso apartamento ali, e enxergarmos pequenos momentos de felicidade. É um sol que irradia na manhã, né? Um pássaro que voou perto da nossa janela, uma flor que está desabrochando lá no nosso jardim, uma planta que a gente costuma tratar, ou mesmo, até mesmo, o sorriso das pessoas dentro da nossa casa. A gente precisa mais amor, mais compaixão, para que essa nossa felicidade comece a ganhar, como se diz, pontos. Porque é nós que estimulamos e desestimulamos a nossa felicidade. Nesses pequenos momentos que nós ignoramos. Desculpe que usar uma palavra forte, né? Não quero chamar que nós todos sejamos pessoas ignorantes. Nós temos atitudes, né? Nós deixamos passar pequenos momentos de felicidade, porque nós estamos atordoados com o nosso dia a dia, né? A nossa casa, a nossa vida em si. Pergunta número 4. Podemos nos livrar da influência dos espíritos? Sim. Lá o livro dos espíritos diz que sim. Então não é uma frequência permanente, né, pessoal? Claro que existem casos e casos específicos. Pessoas que estão permanentemente vibrando em baixa, então é muito difícil. Não que não seja conseguido, né? Mas é difícil. Por isso que nós temos que, muitas vezes, né, orar, a prece. Aí vai realmente a questão do Evangelho do Lar. A gente se reunir não precisa ser uma prece elaborada, né? Mas uma prece que parta do próprio coração. E aí nós temos que estimular cada vez mais isso aí. Por quê? O Evangelho, ele protege com uma espécie de membrana azul o nosso lar e as pessoas que vivem ali, para que esses espíritos não consigam chegar ali, porque o lar é o lugar mais vigiado por esses espíritos, por incrível que pareça, né? Até porque nós somos pessoas com diferenças, né, de família, de personalidades. Então, existirem atritos entre os membros familiares não é uma boa, mas existem. Nós temos que entender isso aí. Nós temos que, não é questão de aceitação, mas entender isso aí, esse processo que fazem parte, porque nós somos seres únicos, cada um com uma personalidade, né? Existe aquilo que são regras gerais, de costumes, mas muitas vezes nós temos o nosso livre-arbítrio também, e nós esquecemos disso, né? Então a questão do respeito, da compaixão, da amorosidade com esses membros da família
fazem com que esses inimiguinhos fiquem de lado ali, não criem processo. Tá? E solicitarmos sempre a espiritualidade, a proteção. Diz, orai e vigiai, mas nós não precisamos, né, de intermediários para pedir ao nosso Pai Celestial, ao nosso irmão Jesus, que possa intervir neste processo, neste momento aí. Então, a gente precisa realmente, né, ser resignado, ter compaixão e principalmente elevar o nosso pensamento sempre. Né? Quando vem um pensamento ruim, eleva o pensamento a Deus. Deus automaticamente vai mandar uma caravana de irmãos iluminados, o nosso anjo da guarda, que muitas vezes nós ficamos limpando o nosso ombro, né? Ele está ali do lado, gente. Né? Então, lembra dele, meu irmão, me ajuda, me socorre nesse momento. Tá? Isso realmente é o que nós devemos fazer como bons espíritos. Pensamento aí, fazer a neutralização das influências, né? Como é que nós vamos fazer? Em primeiro lugar, pela oração, em segundo lugar, pelo pensamento, e em segundo lugar, pela atitude da caridade. Vejam bem que são três grandes esteios aí, né? O pensamento, tá? A oração e a caridade. Porque a caridade, ela anula aquelas coisas negativas ali. Porque uma pessoa que pratica a caridade plena, não é caridade relativa, plena, né? Ela traz em seu coração a bondade. Então, isso neutraliza a ação dessas influências ruins, né? E às vezes, né, meus irmãos, basta uma pequena palavra, porque caridade não é doação de matéria, não é da doação de gêneros, de roupas, de dinheiro, mas principalmente a caridade da palavra, aquele acolhimento que nós podemos fazer para aquela pessoa que está necessitada. Isso é um ato que neutraliza completamente essa influência dos espíritos. É como se fosse assim uma parede, né? Porque você é bom, você é caridoso, você é amoroso, você é benevolente. Isso os espíritos inimigos não querem. Pelo contrário. Tá? Pergunta número 6, e a última pergunta, né? O que quer dizer que sempre estamos sujeitos à influência e decisões dos espíritos? Não, nem sempre estamos sob a influência dos espíritos. Tá? Muitas vezes, grande parte das nossas experiências, né, ruins, são frutos da nossa própria decisão. São frutos da nossa própria decisão. Então, essa influência, né, ela vem porque nós decidimos embarcar nesse tipo de decisão. Então, já é mais um ponto aí. Não é só o nosso pensamento, mas principalmente aquilo que nós estamos decidindo, né? Estamos colaborando com essas imperfeições para que os inimigos desencarnados possam realmente se acoplarem ao nosso perispírito, né, e depois para o nosso corpo físico, mudando toda a nossa trajetória. Possivelmente cada um de nós já deve ter passado por momentos assim, né? Eu levantei muito bem lá, na metade do dia aconteceu alguma coisa, né? Uma dor de cabeça, uma dor no corpo, um mal-estar, náuseas, vômito, né? Mas eu não comi nada que me pudesse fazer mal, né? É justamente esse momento dessas experiências, né, dessas imperfeições que atraem esses espíritos negativos ou não iluminados, né, para que nós possamos ter uma ação no nosso corpo físico, né, e consequentemente passar em mal, desviando inclusive da nossa trajetória. Quantas vezes nós estamos indo para um determinado lugar e temos que mudar a trajetória, né? Mas eu não sabe como é que foi acontecer isso, meu Deus. É porque eles são muito ardilosos, gente, e espertos, né? Mais espertos do que nós aqui encarnados, muito mais, certo? Então nós temos que ter cuidados com aquilo, tudo aquilo. Um exemplo assim básico:
estou no trânsito dirigindo ali, né? Aí uma pessoa corta a minha frente, diz um monte de palavrão para mim, né? O que eu vou fazer? Baixo o vidro e retribuo. Neste momento, eu estou quebrando com uma atitude e eu tomando uma decisão que vai, consequentemente, né, fazer com que o meu irmãozinho ali, inimigo, venha e toque alguma coisa. Eu posso bater com o carro, né, haver uma agressão. Quantas vezes a gente viu no trânsito aí pessoas se matarem no trânsito, né? Por nada, simplesmente por uma palavra, uma cortada, um sinal fechado e assim por diante. Então, tudo isso, por que pareça, eles estão 24 horas vigiando os nossos deslizes, gente. Então, nós temos que realmente cuidar disso aí, tá? Para que nós possamos realmente, né? E aí vai um outro tema lá do Evangelho segundo o Espiritismo, seres perfeitos, né? Claro, nós estamos longe dessa perfeição, longe, mas nós temos que caminhar em direção a essa perfeição. É por isso que o nosso Pai Celestial nos colocou aqui na Terra, né? nos abençoou com a doutrina espírita, que nos esclarece todos esses pontos para que a gente possa subir pelo menos assim um degrau na escalada de evolução como ser humano, tá? Quando nós experimentamos sentimentos de angústia, ansiedade, insatisfação, não deve ter acontecido com ninguém aqui, né? Com ninguém, né? Só comigo, tá? Satisfação, angústia, raiva, rancor, né? Tá? Tudo isso aí, tá? As influências dobram, porque é como se fosse assim uma escalada numa montanha, né? Hoje eu amanheci ansioso, eu amanheci rebelde, com raiva disso, com rancor daquilo, tá? Tudo isso vai acrescentando nesse processo de tomada das nossas imperfeições e, consequentemente, esses espíritos. E vejam bem o seguinte, meus irmãos, não é um, são vários, porque eles vêm em grupo, não é um, nem dois, muitas vezes eles trazem, como se diz, uma comunidade que experimentou essas experiências, né? E vem conosco e ficam ali, ó, nos tumultuando no nosso dia a dia, e muitas vezes nós passamos o dia inteiro mal mesmo, né? Não só com a questão do mau humor, que é uma outra coisa que eles adoram, com que a gente consiga reagir. É aquele tipo de coisa assim que acontece, né? Hoje eu levantei com vontade de dar um murro em alguém, sem sentido nenhum, né? Mas por quê? Isso é uma atitude que está, né, um vulcão que está dentro de ti. Consequentemente, isso é uma imperfeição. E aí esses irmãos todos vêm ali e pode até acontecer realmente um incidente com qualquer pessoa que nos olhar atravessado, a gente partir por uma agressão. E muitas vezes os crimes, né, ocorrem isso aí. Inclusive tem um artigo lá que eu não entendo inglês, mas eu consegui a tradução no jornal New York Times, falando sobre o feminicídio. Foi uma publicação lá nos Estados Unidos, né? Grande parte dos homicidas, né, em relação à mulher, às mulheres, tá, é provocado justamente por espíritos imperfeitos, que começa lá no lar. Aquilo que nós falamos no início aqui, né? O lar é o lugar mais visado, consequentemente a rua pior ainda, né, gente? Porque ali, ó, eles estão em bando, né? Esperando para abocanhar qualquer um de nós que está ali pensando de forma negativa. Então, a gente, mais do que nunca, nós temos que ter cuidados com relação a esse processo aí, né? Para que a gente, então, possa afastar esses irmãos, né, que nos submetem a essas frequências que muitas vezes não é a nossa realidade, mas nós deixamos que eles possam nos aproximar do nosso perispírito, em primeiro lugar,
Muito das doenças que nós adquirimos também está relacionado com isso, né? Não é só uma questão de vibração, mas nós ficamos vibrando tanto no problema que muitas vezes as nossas células são alimentadas por esses distúrbios, que é um processo químico, né? Eu não sou professor de química nem químico, né? Mas já entendo muito isso aí dentro da espiritualidade, principalmente quando nós temos uma doença mais grave, né? Que afeta, por exemplo, o nosso processo celular. Então, também num processo de dissociação celular, esses espíritos desencarnados vão mexendo, vão cutucando aos pouquinhos, né? Transformando aquela célula boa numa célula ruim e, consequentemente, no futuro, aparecendo uma doença grave e, portanto, mais tarde, o óbito. Tá, meus irmãos? Então, assim, orai e vigiai, né? E que nós possamos realmente ter cuidado no nosso dia a dia, né? Sempre. E façamos sempre o Evangelho lá a nossa casa, para que nós possamos ter harmonia. Não precisa ser, né, ter uma hora específica, é quando a gente acha a necessidade, é quando houver essa necessidade. Então, a gente está cansado muitas vezes, está desiludido pelas coisas que estão acontecendo ao nosso redor, mas basta que a gente possa ficar 2 minutos em pensamento, em prece, para que tudo aquilo possa ser, vamos dizer assim, diluído no nosso dia a dia e a gente possa vibrar um pouco mais no dia seguinte, né? Acordar sempre com gratidão, gente, né? Com gratidão sempre. Muito obrigado, uma boa noite a todos.